A minha família sempre foi religiosa. Quando eu era criança, meu pai me dizia todos os dias que os humanos eram feitos para adorar. Ele disse que qualquer que fosse o caminho que eu escolhesse, sempre seria guiado pelo Espírito e que o resultado, não importa o quão ultrajante, seria o plano de Deus. Grandes merda. Para desgosto da minha família fanática, eu me casei com um agnóstico e me mudei para outra cidade. Eu me sentia em paz sabendo que não era mais esperado que eu usasse vestidos que cobriam até os tornozelos e carregasse um crucifixo na minha bolsa. Também jurei nunca repetir os erros dos meus pais. O meu filho é meu orgulho e alegria. Ele tem 6 anos e eu nunca sonharia em forçar qualquer uma das minhas crenças sobre ele. Eu não menciono religião em sua presença, ou em geral, no caso. Afinal, por que encher a cabeça de doutrinas quando deveria se concentrar em coisas como matemática? Então, imagine minha surpresa quando ele chegou da escola uma tarde e perguntou o que significava rezar. Bem, eu comecei tentando ganhar tempo. Rezar é quando você fala com Deus. Eu não gostava de usar essa palavra, mas não havia outra maneira de explicar isso. O que é Deus? Meu filho continuou, seus olhinhos arregalados. Eu suspirei. Por mais que eu não quisesse discutir isso, eu sabia que não tinha o poder de proteger meu filho da religião. Afinal, está em todos os lugares, mesmo na linguagem cotidiana. Bom, muita gente acredita que um ser chamado Deus criou o universo, os planetas e até as pessoas. Eles acreditam em um lugar chamado céu, para onde as pessoas vão se seguirem as regras de Deus, e um lugar chamado inferno, para onde vão se não seguirem. Eu podia ver essas informações recém-descobertas girando e rodando na cabeça do meu filho, e não pude deixar de sentir que tinha falado demais. Quais são as regras de Deus, mamãe? Bem, coisas como dizer a verdade e rezar. Eu parei, esperando que isso fosse suficiente para satisfazer a sua curiosidade. E como é rezar? Meu filho piscou novamente. Eu estalei minha língua impacientemente. Olha, você não precisa se preocupar com isso, querido. E a lição de casa? Precisa de ajuda? Ele passou por mim, arrastando sua mochila pelas escadas. Não, hoje não teve. Ele disse. Estranho, eu pensei. Eu tinha a impressão de que o Sr. Davis, professor da primeira série do meu filho, dava lição de casa todos os dias, ou pelo menos essa é a frequência com que meu filho pedia ajuda. Talvez não. Pensativa, voltei para a cozinha, onde deixei meu sanduíche meio comido e uma xícara de chá. Após cerca de 1 hora, tentei novamente. Você quer assistir a TV? Eu gritei para ele. O seu desenho vai começar em 10 minutos. Eu recebi silêncio. Samuel? Nada. Subi as escadas e parei na porta do quarto dele. Eu podia ouvir um murmúrio abafado vindo de dentro. Encostei o ouvido na porta e escutei, mas não consegui entender o que ele estava dizendo. Samuel? Eu bati na porta suavemente. A sala ficou em silêncio. Abri a porta, apenas uma fresta, e o vi sentado em sua cama e olhando diretamente para mim. Sim, mamãe. Eu olhei ao redor do quarto, confusa. Com quem você estava falando? Eu perguntei, o estudando. Com Deus. Ele respondeu sinceramente. Eu mordi meu lábio. E o que você estava dizendo? Ele ficou quieto por um momento. Eu pedi para não ter lição de casa por 1 ano e uma bicicleta nova. Eu tentei o meu melhor para não sorrir. Eu não acho que Deus funciona assim, filho. Eu disse. Agora o Sr. Davis realmente não passou nenhum dever de casa hoje? Ou você estava exagerando um pouco, na verdade? O Sr. Davis está doente. Ele retrucou. Tem um novo professor agora. Ah, é? Quem? O nome dele é Gabriel. Gabriel falou com você sobre Deus? Sam deu de ombros, claramente desconfiado do meu tom. Samuel? Ele balançou a cabeça lentamente. Sim. Certo, eu disse sem saber como reagir.
Em certo sentido, não vi nenhum mal em um professor deixar as crianças saberem sobre a religião como uma determinada parte da sociedade. Por outro lado, eu realmente esperava que ele não fosse o motivo pelo qual meu filho estava orando na última hora. Eu esperava que Sam relaxasse e esquecesse disso, como qualquer criança normalmente faria. Afinal, as crianças têm um período de atenção notoriamente curto e, com certeza, depois de descobrir que Deus não estava tão disposto a dar quanto estava disposto a ser adorado, ele voltaria aos seus hobbies habituais. No entanto, quando abri a porta da frente na manhã seguinte para ver meu filho na escola, vi uma bicicleta novinha em folha no gramado da frente. "Uma bicicleta!" Sam gritou, largando seus livros e correndo para fora. "Deus veio, mamãe!" Eu o encarei, estupefata. Quer dizer, eu sabia que não era realmente Deus quem trouxe a bicicleta, mas quem trouxe? Meu olhar disparou de um lado do gramado para outro. "Samuel!" eu chamei, descendo os degraus da frente. "Espera, não toca nela." Mas era tarde demais. Ele já estava no banco, pisando no pedal. A bicicleta rolou sem parar sobre o gramado acidentado, para o deleite absoluto do meu filho. "Eu ganhei uma bicicleta! Deus me deu uma bicicleta!" Ele cantava. Eu me perguntei se a bicicleta pertencia a outra pessoa, e talvez alguém a tivesse deixado em nossa propriedade por engano, mas quando meu filho voltou para casa naquela tarde e encontrou a bicicleta ainda ali, não tive escolha a não ser deixá-lo ficar com ela. Logo, porém, a bicicleta foi deixada de lado na garagem e meu filho se retirou para o seu quarto mais uma vez. Bati na porta dele para perguntar se ele precisava de ajuda com a lição de casa. "Eu não fiz nenhum dever de casa", ele disse com orgulho, apertando os botões do seu controle de videogame. "Eu pedi a Deus para que não tivesse mais nenhum dever de casa, lembra?" Eu revirei os olhos, sem saber como dizer a ele que sua fascinação recém-descoberta não era real. Ele parecia pensar que poderia pedir qualquer coisa a Deus e ele iria cumprir. "Eu vou rezar agora, mamãe", ele disse de repente, desligando o console e largando o controle em sua cama. "Você pode, por favor, fechar a porta?" Assustada, esperei que ele me dissesse que era tudo apenas uma grande piada, mas ele parecia muito sério, e eu não podia dizer exatamente que ele estava brincando. Afinal, o Papai Noel também não era real, ou a Fada do Dente. "Tá bom então", eu sorri, saindo da sala. Divirta-se." Mas dessa vez eu não fui a lugar nenhum. Eu fiquei na porta e escutei, ansiosa para ouvir que tipo de orações eles estavam ensinando ao meu filho na escola. A princípio, a sala ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, no entanto, eu podia ouvir um murmúrio baixinho. Era tão baixo e abafado que eu me perguntei se ele tinha entrado no armário ou se escondido debaixo dos lençóis. "Pelo que você orou?" eu perguntei, quando ele finalmente entrou na cozinha meia hora depois. "Eu pedi um novo videogame", ele sorriu. "Aqueles que todos os meus amigos têm." Eu balancei a cabeça, silenciosamente cuidando da minha xícara de chá. Eu não queria que meu filho ficasse desapontado, é claro, mas eu não podia exatamente comprar brinquedos para ele todos os dias. Imaginei que ele teria que aceitar isso, quando Deus não concedesse seu desejo. Exceto que ele concedeu. No dia seguinte, era um sábado, e meu filho entrou no quarto antes mesmo de eu ter a chance de acordar. "Ele veio! Ele veio!" ele gritou, pulando na cama. "O que veio?" eu disse, esfregando os olhos. Ele enfiou a caixa de plástico no meu rosto. "O videogame!" Isso instantaneamente me acordou. Eu peguei de suas mãos e olhei para ele. "Onde você conseguiu isso?" eu exigi. "Tava na varanda." Ele parecia quase tonto de emoção. "Deus mandou para mim." Olhei para o meu filho. Isso tudo era parte de alguma brincadeira elaborada que eu não estava envolvida? Quem poderia ter dado a ele o videogame? Quem poderia saber que ele ainda queria um em primeiro lugar? Eu saí da cama e vesti meu roupão. Apesar de não querer admitir, senti um calafrio subindo pela minha espinha.
É claro que eu nunca admitiria para meu filho de 6 anos que estava com medo, mas não pude deixar de sentir uma sensação avassaladora de pavor que vinha se acumulando nos últimos 2 dias. A oração, os presentes misteriosos, o absurdo absoluto de tudo isso era demais para lidar. Eu verifiquei todas as portas em busca de sinais de entrada forçada, mas nada parecia errado. Eu não conseguia parar de sentir como se estivesse sendo observada e odiava não me sentir segura em minha própria casa. Deus poderia realmente existir? Afastei o pensamento, sabendo muito bem que a ideia era ridícula. Não porque não houvesse evidência viável para apoiar a existência de um poder superior, mas porque uma divindade como tal certamente teria coisas mais importantes a fazer do que enviar bicicletas e videogames para o meu filho. Aos sábados, meu filho e eu costumamos assistir TV. Eles passam reprises de todos os seus programas favoritos e alguns filmes de família também. No entanto, naquele dia, ele não parecia nem remotamente interessado em nada disso. É verdade que ele tinha seu novo videogame para jogar, mas também não parecia muito investido nisso. Ele entrou na cozinha para tomar uma bebida e eu perguntei o que ele estava planejando fazer durante o dia. Eu vou rezar e pedir um cachorro, mamãe. Essa foi certamente a gota d'água. Tentei explicar a ele que não tínhamos como manter um cachorro e que um animal de estimação era uma grande responsabilidade, mas ele não quis ouvir. Eu quero que Deus me traga um cachorro. Ele continuou repetindo isso várias vezes, e eu sabia que estávamos muito além de qualquer tipo de racionalidade. Enquanto meu filho acreditasse que havia um Deus que atenderia a todos os seus desejos, ele não pararia de desejar. Eu o segui quando ele entrou em seu quarto e pedi que ele me mostrasse como ele orava. Eu não posso fazer isso, ele disse, solenemente, cruzando os braços sobre o peito. Deus disse que tem que ser feito em particular. Eu pisquei para ele. Deus falou com você? Ele assentiu, igualmente surpreso. Bem, o que ele disse? Ele disse... Ele respirou fundo. Ele disse que se eu for um bom menino, ele vai me trazer qualquer coisa que eu queira. Bem, por que não tentamos orar juntos, hein? Eu disse, apertando as palmas das mãos. Claro, eu não acreditei nele, mas eu estava morrendo de vontade de ver como ele fazia isso. O que é isso? Meu filho perguntou, olhando para as minhas mãos. O que é o quê? Por que você está segurando suas mãos assim? Ele me imitou, juntando suas próprias mãozinhas. É assim que você reza, não é? Eu disse. Ele não parecia muito certo. Não foi assim que o Gabriel me mostrou. Eu engolia seco. Tá, me mostra como você reza, Samuel. Ele hesitou, olhando para os seus pés. Gabriel disse que tem que ser feito em particular. Eu não estava entendendo mais nada de tudo aquilo. Samuel, me mostra agora. Ele foi até a cama e enfiou a mão embaixo do travesseiro. Dentro de um momento, ele puxou um pequeno cubo preto, pelo menos foi o que me pareceu. O que é isso? Eu perguntei, alarmada. É como eu falo com Deus. Samuel murmurou nervosamente. O Gabriel deu para mim. Eu tirei de suas mãos para dar uma olhada melhor. Meu corpo inteiro estava formigando e meu estômago estava revirando com o conteúdo do meu café da manhã. Era um telefone celular. Um daqueles antigos que parecem tijolos velhos e baratos que você pode conseguir em qualquer lugar de coisas antigas. Samuel, eu sussurrei. O Gabriel te liga no telefone? Ele balançou a cabeça. Não, mamãe, não é o Gabriel. Ele disse. É Deus. Olha, eu comecei a suar frio quando a pequena tela retangular ganhou vida. Olha, ele tá ligando agora. É só mostrar o que ele pede e ele dá o que a gente quiser.